Olá, caro irmão, cara irmã. Vamos mais uma vez, neste domingo, refletir o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o evangelista Mateus. Vamos refletir o capítulo 14, dos versículos 22 ao 33. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo nos ilumine, para que comecemos e terminemos tudo em seu nome e na sua graça. Amém. Logo em seguida, forçou os discípulos a embarcar e a aguardá-lo na outra margem, até que ele despedisse as multidões. Tendo-as despedido, Jesus subiu ao monte a fim de orar a sós. Ao chegar à tarde, estava ali sozinho. O barco, porém, já estava a uma distância de muitos estádios da terra, agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, ele dirigiu-se a eles caminhando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram atemorizados e diziam: "É um fantasma", e gritaram de medo. Mas Jesus lhes disse logo: "Tende confiança, sou eu, não tenhais medo." Pedro, interpelando-o, disse: "Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus estendeu a mão prontamente e o segurou, repreendendo-o: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram ao barco, o vento amainou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, caro irmão, cara irmã, nós vemos aqui no Evangelho deste domingo, dia do Senhor, dia santo, a continuação do Evangelho do domingo passado, onde Jesus realiza o milagre da multiplicação dos pães. Então, logo após, o Evangelho nos relata que Jesus pede para que os seus discípulos atravessem ao outro lado, né, daquele lago e o esperassem na outra margem, enquanto ele despedia aquelas multidões a quem tinha alimentado. E quando os discípulos obedecem à sua ordem, Jesus se retira, né, para um lugar alto para rezar, ou seja, para estar em intimidade com seu Pai, para estar também a sós. Mas Jesus, vindo ao mundo, ele não abandona a sua realidade divina, mas assume plenamente a sua realidade humana. Aquilo que nós dizemos, que Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Não é 50% Deus e 50% homem, um semideus. Ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E como homem, precisava também entrar em contato, né? Rezar, estar em contato com o Pai, né? Com o Pai e, consequentemente, com o Espírito Santo, que é, né, o amor entre o Pai, que é, né, a relação de amor entre o Pai e o Filho, digamos assim. E os discípulos, né, no meio do mar, percebem as ondas e as águas revoltas, como que querendo afundar o barco. Esse barco aqui é sinal da igreja, também é imagem da igreja, que nos mares bravios deste mundo navega rumo à margem segura, que é o céu, que é o reino dos céus. E muitas vezes, não poucas vezes, a igreja se encontra também em meio a muitas tempestades, como essas que os apóstolos, né, que os discípulos se encontraram. E aí, quando dá mais ou menos, né, de madrugada, Jesus se aproxima, não é? Isso aí era mais ou menos entre as 3 e 6 horas da manhã, como diz aqui a Bíblia de Jerusalém. E Jesus se aproxima do barco caminhando sobre as águas. E eles se assustam, né, pensando ser um fantasma. Mas Jesus diz, né, "Não temais, tende confiança, sou eu, não tenhais medo." É interessante porque nós vamos ver novamente essa questão dos discípulos acharem ser um fantasma na ressurreição. Né? Na ressurreição nós vamos ver lá Jesus atravessando as paredes, entrando no lugar onde estavam os apóstolos, a porta fechadas, e
os discípulos pensam, né, ser um fantasma também, mas Jesus logo diz, né, também é quase a mesma coisa, né, só que com outras palavras. Né? Tendes alguma coisa para comer? E aqui ele diz de forma mais direta: tende confiança, ou seja, vocês não estão vendo não que sou eu? Sou eu. Então tende fé, não tenhais medo, sou eu, né, creiais. E aí Pedro, em um impulso de fé, né, aquele que depois vai confirmar a fé dos outros, a fé da igreja, aquele que está, digamos assim, à frente da barca, né, que vai em mares bravios, ele pede a Jesus, né, Senhor, se és tu, pede para que eu vá, né, manda que eu vá até ti, para junto de ti. E Jesus, né, diz, vem, ou seja, por que duvidas, né? Ainda duvidas? Então, para que deixes de duvidar, eu te digo, venha até mim. E Pedro começa a caminhar sobre as águas, mas afunda. Ou seja, temos que estar de olhos fitos em Jesus. Se nesta caminhada, meus irmãos e irmãs, se nessa jornada deste mundo, nós deixarmos de fixar os olhos em Jesus, nós afundaremos nas ondas bravias e revoltas deste mundo, que não dão moleza, que não deixam de se jogarem e de fazerem com que o barco da igreja e, consequentemente, o barco da nossa vida balance, que muitas vezes também nos dá a impressão de que vai afundar. Mas o que acontece depois é impressionante. Né? Jesus toma Pedro pela mão, né? Ergue-o e diz, né? Homem fraco na fé, por que duvidaste? Primeiro, por que, Pedro, duvidaste que era realmente eu? Sou eu. Vede que sou eu. E sou eu agora que te soergo das águas e que não te faço afundar e que te confirmarei na fé para que tu confirme também os outros. Vede agora que sou eu, Pedro, para que todos os outros, através de ti, possam ver que eu sou, né, o Cristo, que eu sou o Senhor. E depois Cristo entra no barco, e assim que ele sobe no barco, as ondas e o vento, que eram tempestuosos, se acalmam. Então aqui nós conseguimos perceber o poder de Cristo, né, o poder de Deus, obviamente, em Cristo, porque Jesus é Deus, que domina, que exerce esse controle divino contra, digamos assim, as potestades naturais. Né? Então, o poder de Deus, né? Jesus Cristo, que é Deus. E é após essa constatação do vento e as ondas do mar que se acalmam, com a ordem de Jesus, com a presença de Jesus no barco, é que os discípulos reconhecem, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. É interessante porque aqui os discípulos ainda não dizem tu és o Cristo, né? Mas dizem, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. É bem interessante. Né? Então, que nós possamos também, né? Assim como Pedro, não duvidar, mas nos lançarmos, né, ao encontro de Jesus sem medo. E sabendo que a barca da igreja, a barca de Cristo, desde que Cristo sempre está, né, no meio dela. E nada, nem as ondas, nem os ventos fortes que este mundo lança contra a igreja serão capazes de derrotá-la. E nós também não pulemos do barco, porque fora deste barco, em que Cristo está presente, nós não conseguiremos nos manter de pé e salvos, sem a graça e o auxílio de Deus que Ele nos concede através da sua Santa Mãe Igreja. A todos, um abraço e um ótimo domingo.